Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao programa Sinapse. Estamos chegando para levar entretenimento e informação para sua casa. Vem cá, você é do tipo de pessoa que se olha no espelho e fica satisfeito com o que vê ou não? Ou tá procurando cirurgia plástica, faz uma dieta aqui, uma dieta ali? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre a busca pela beleza. E para debater o tema com a gente, temos aqui no estúdio Lucy Amoroso, que é psicóloga, vai conversar um pouquinho com a gente sobre os transtornos da beleza, e a Ana Ruzic, que é estudante de jornalismo e blogueira. Sejam bem-vindas ao programa Sinapse. Obrigada. Ana, para começar, você teve uma história de transtorno da beleza, né? E ainda hoje você não é satisfeita com o seu corpo. Mas conta pra gente, como começou isso? De onde surgiu o seu transtorno? Eu sempre fui uma pessoa muito chata para me alimentar. Então, eu não como verdura, eu mal comia fruta. Então, eu fui uma criança gordinha. Eu era uma criança que comia só carboidrato, só besteira. E ao decorrer do tempo, quando você vai crescendo, você vai começando a se preocupar com o seu corpo, você vai começando a ver que quando você cresce, você começa a ter interesse por meninos. Então, o menino que eu gostava sempre gostava daquela minha amiga mais magrinha. Então, aquilo foi começando a me incomodar. Isso foi muito, quando eu era muito nova. Aos meus 7 anos, eu já ia ao psicólogo por eu ser uma pessoa muito agitada e também porque eu comecei a parar de comer. Então, meus pais viam que com 7, 8 anos, eu tinha surtos assim que eu simplesmente parava de comer. E os meus pais não entendiam por quê. Eu tinha 7 anos. O que uma criança vai entender sobre alguma coisa, vai ter alguma ideia sobre padrão de beleza? Então, teve uma vez que eu estava na minha psicóloga e que eu não lembro dessa época. Eu era muito, muito pequena. Que ela pediu... Ela fazia toda psicóloga faz uns testes para você de desenho quando você... quando é criança. E ela pediu para eu me desenhar como eu queria. Se eu pudesse ser qualquer pessoa, como eu me desenharia. E eu lembro que eu desenhei uma Barbie, assim, loira, de olho azul e, tipo, magrérrima. E eu tinha o quê? 7 anos. Uhum. E daí ela, por que você gosta, qual é o seu brinquedo favorito? Do que você gosta de brincar? E eu respondi que eu gostava de brincar de Barbie porque elas eram magras. Eu tinha 7 anos. Na época, nos 7 anos, você já era mais gordinha? Eu era mais gordinha já. Então, foi entre a faixa etária dos 7 para os 8. Então, aquilo, hoje, eu lembro que quando eu fui ler aqueles papéis antigos, eu fiquei desesperada, porque eu comecei a chorar absurdo, porque eu era uma criança, o que eu tinha noção da vida, o que eu tinha noção de padrão de beleza, eu não tinha sofrido nenhuma pressão, sabe? Tão absurda ao chegar a esse ponto. Então, tudo começou assim quando eu era pequena já mesmo, porque eu era a última a ser escolhida na educação física, porque eu não conseguia correr. De alguma forma você percebeu que não estava adequada socialmente. Que eu não estava adequada socialmente, eu não era... O teu esforço para se adequar ao ambiente, aos 7 anos você já tinha essa percepção. Eu já tinha essa vontade, eu era a última a ser escolhida na educação física, por quê? Pois é. Por que o menininho que eu gostava? Aí você associou a forma do corpo com a preferência das pessoas. E também porque quando eu ia comprar roupa com a minha mãe, eu não cabia nas roupas. Então, mesmo pequena, eu conseguia entender que aquilo era vinculado ao meu corpo. E Lucy, cada vez mais, hoje em dia, os jovens cada vez mais cedo estão se preocupando com questões estéticas, né? No caso da Ana, com 7 anos, já teve essa percepção. Da onde vem essa preocupação? Por que os jovens estão se preocupando tanto com a estética? A gente tem duas possibilidades. Uma é biológica, a outra é psicológica. A biológica, o que se sabe a respeito desse comportamento do transtorno dismórfico corporal, há um desequilíbrio de um neurotransmissor chamado serotonina, tá? Essa é a parte biológica. Tem hereditariedade? Tem. E tem a parte psicológica, que é cultural também. Veja, o que a Ana falou, o que você falou, Ana. O meio, a cultura, ela começa a se impor para a pessoa que ela deve seguir um padrão. Eu acho que não é nem pelo deve, não é mais um dever, mas é aquele fato de, se eu não for assim, as pessoas não vão gostar de mim. É aquela necessidade natural do ser humano de ser aceito. E de ser bonito. E de ser bonito. E a gente busca beleza, a perfeição que não existe, né? E dependendo da época que você está vivendo, as exigências são pertinentes àquela época. Os valores que são dados à beleza. E quais são hoje, o que faz parte do transtorno dismórfico?
Quais são as anorexia, doenças? Bom, o transtorno dismórfico, a característica dele é basicamente, são pensamentos, preocupações excessivas com um defeito imaginário ou outros, normalmente é na face. E por que a face, né? Porque é a primeira coisa que a gente olha no outro, vê no outro. Então, normalmente é a insatisfação com o nariz, orelhas, então, boca. Existe uma curiosidade bem engraçada agora que eu parei pra pensar. Que se você abrir qualquer rede social minha, as minhas fotos são todas tiradas de perfil. Porque eu acho o meu rosto extremamente nervoso. Eu tô olhando a gente ali, eu tô olhando na tela. Então, quando dá um close no meu rosto, eu fico completamente agoniada, tipo, assim. Eu fico muito agoniada. E daí eu sempre tento... o problema não é os outros verem, o problema é eu mesma ver, sabe? Eu fico angustiada, sabe? E é rosto, você não pode mexer no rosto. Pra esconder. No corpo você faz uma dieta, faz academia, faz 500 cirurgias, mas no rosto não tem o que você fazer. Você nasceu assim, acabou. Entende? Você pode mexer na nariz, mas por isso é que hoje muitos jovens, que infelizes, né, com esses defeitos imaginários, vão buscar cirurgia plástica para corrigir. E você sabe uma curiosidade que a grande maioria de processos que os cirurgiões plásticos são réus, é devido à insatisfação do paciente, porque acha que com a cirurgia plástica vai resolver todos os seus problemas, sim. Nossa. Ana, quais intervenções cirúrgicas você já fez e por quê? Bom, eu com 16 anos, eu coloquei silicone e fiz correção de orelha, porque eu tinha orelha de abano e realmente era bem feia. Agora ela é bem bonitinha, mas ela era absurdamente abano mesmo. E o que aconteceu? Eu tava no meu ano de vestibular, então eu falei, presente de vestibular, normalmente as pessoas ganham um carro pra ganhar no próximo ano quando completar 18 anos. Eu falei, não, eu quero uma cirurgia. Eu falei, daí a minha mãe sempre sabia que eu era completamente, não gostava do meu corpo e os meus seios eram extremamente pequenos. Então a minha mãe entendia o meu lado, ela via que eu sofria, então os meus pais acabaram concordando. A gente viu, a gente foi pesquisar se não tinha nenhum problema, se eu poderia mesmo fazer cirurgia, se não ia crescer depois, eu fiz vários exames. Então foi toda uma coisa bem responsável, assim, não foi algo, nossa, vamos fazer a vontade dela. E, Lucy, existe uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que diz que de 2008 a 2012 cresceu em 3 vezes o número de jovens entre 14 e 16 anos que fazem cirurgia plástica, o que é muito preocupante porque são menores de idade. Né? Qual que é a postura dos pais e quando os pais identificam um transtorno disfórmico, o que fazer? Procurar um profissional, né, para poder conversar, receber orientação. Um sinal, quando o teu filho, quando o adolescente, porque a dismorfofobia, o início dela é final da adolescência, início da vida adulta. Não necessariamente, pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas é nesse período de grande transformação neuroquímica e física também. Puberdade. Hormonal, quando a gente está naquela fase de borboleta, de lagarta virar borboleta, é onde começam a acontecer a sedimentação, a formação dessas falsas crenças. Hoje, com internet, com tudo, a exposição é muito maior, né? A exposição das pessoas é muito maior. A preocupação das pessoas, então, obviamente aumentou. Principalmente adolescente, jovem adulto. Como é que eu vou me apresentar no meio que eu vivo? Eu preciso estar adequado, porque esse meio exige que eu tenha nariz assim, olhos assado, cabelo... Entende? Então eu tento me adequar. Isso traz muita angústia. Ana deve ter sentido muita angústia e muita tristeza. A gente vai fazer um intervalinho bem rapidinho, o papo tá bom, a gente tem muita coisa ainda para conversar, mas o Sinapse a gente precisa tomar uma aguinha aqui. Vai lá, pega um copo d'água na sua casa também, a gente volta já já.
De volta com o programa Sinapse, o tema de hoje é a busca pela beleza. Você se aceita? Se olha no espelho e gosta do que vê? É sobre isso que a gente está conversando aqui hoje. No estúdio conosco, Lúcia Amoroso, que é psicóloga, e a blogueira Ana Rosic, também estudante de jornalismo. E Ana, como você tem o seu blog, de que forma você lida com a exposição? Como que você acha que as pessoas te veem hoje? Como que isso interfere, né, no seu relacionamento com você mesma? Então, como às vezes eu recebo vários comentários das pessoas falando: nossa, eu adoro sua maneira de pensar, nossa, que corpo perfeito, nossa, Ana, salvei uma foto sua no meu celular para toda vez que eu senti fome eu olhar. Quando eu recebi isso pela primeira vez, eu falei: não, como pode uma pessoa salvar uma foto minha no celular dela e me usar como inspiração? Porque assim como eu, durante muito tempo, usei outras pessoas como inspiração, salvei fotos de milhares de meninas no meu celular para fazer a mesma coisa, ver que alguém faz isso comigo, eu me sinto meio... Eu realmente não sei. É um choque para mim. Porque eu não sei como lidar com isso. Porque se eu falar, não, pera, eu não sou assim, isso acaba meio que, querendo ou não, eu não quero desapontar as pessoas que estão ali me seguindo, que estão ali me acompanhando. Ao mesmo tempo que eu não quero quebrar essa imagem, eu também não quero deixar de ser eu, não quero deixar de mostrar quem eu sou. Então, muitas vezes, quando as pessoas entram em contato comigo, seja em qualquer rede social, eu falo: não, gente, não é assim, essa foto é de, sei lá, quantos meses atrás. Não, eu também engordei, não sei o quê. Então, eu vou fazendo com que as pessoas entendam que aquela imagem não é uma imagem perfeita que nem de uma revista. Aproximando a sua realidade da realidade fazendo do com outro. que elas entendam que eu sou que nem elas. Eu tô fazendo dieta, vou lá, quebro dieta, eu como uma barra de chocolate inteira sozinha. Eu quero que as pessoas parem de idealizar. E eu tô trabalhando isso aos poucos, sabe? Tanto que ontem mesmo eu escrevi um texto no blog falando que eu não queria que aquelas pessoas me idealizassem, que eu sou iguais a elas, eu não tenho o corpo que eu tá nas fotos da época que eu estava mais magra. Então, eu tento explicar para elas, para que elas entendam que, se elas se inspiram em mim, que se inspirem de uma maneira diferente. Falar, se ela pode, eu também posso. Não de, eu quero ser igual a ela, sabe? E, Lucy, qual que é o perigo dessa preocupação exagerada com como os outros me veem? Vários, mas aqui a gente pode pensar em o prejuízo secundário com esse excesso de vaidade. E a gente pensa em excesso, mas o que é normal? Para a ciência, o que é normal, Ana, é aquilo que a maioria das pessoas apresenta. Pense, de modo geral, pressão arterial, 12/8 é entendida como normal para os seres humanos, porque a maioria da população apresenta esse número, esse valor numérico. Acima desse valor, você é hipertensa, abaixo é hipotensa. Para tudo, a gente falando de comportamento, de transtorno mental, o que a maioria das pessoas apresenta é o normal. E hoje a maioria das pessoas vai buscar obsessivamente a beleza. E daí você multiplica isso várias vezes. O prejuízo você acaba perdendo tempo, ou que para a pessoa não é perda de tempo, mas ela despende muito tempo se olhando no espelho, observando o defeito imaginário, o relacionamento familiar, porque ela espera que a pessoa diga: sim, você está com uma verruga, tá? Essa verruga é realmente importante, o que não é verdade. Então, quando a Ana ela se apresenta numa rede social, né, linda, quem a vê está vendo uma jovem adulta bonita. E daí ela reforça a ideia, ela insiste na ideia de que ela não é aquilo lá, ela é normal, ela é comum, né? Acho que é mais a ideia de que todo mundo na internet é mais bonito. Então você nunca vai tirar foto do seu pior ângulo. Na televisão também, todo mundo é mais então, a imagem pública. É a imagem pública, ninguém vai tirar uma foto do seu pior ângulo. Então eu sempre... É que às vezes eu tenho o medo de que alguém me encontra na rua e vê, nossa, a Ana muito não diferente. é igual que é nas fotos. Eu não sou como... E há distorção? Eu vejo uma distorção muito grande. Absurda. Eu chego e falo, acho que e que nenhum argumento lógico te convence, né, Ana? Então, quando assim, você fica muito tempo na frente do espelho, observando... Eu fujo do espelho.
ou então não se olha no espelho. Eu fujo do espelho. Um comportamento de esquiva, muitas vezes eu me recolho, porque o que vão pensar de mim? A preocupação com o que os outros vão pensar a respeito de uma pessoa, da minha aparência física, é muito forte, sabe? A gente tem uma reportagem exatamente sobre isso e eu queria que você conferisse aí essa reportagem sobre os transtornos, as doenças que fazem parte dos transtornos da beleza. Olha só. Considerada a melhor época da vida, a adolescência é período de transformação. O problema é quando o ideal de corpo e beleza não é o mesmo que o espelho mostra. A busca pela beleza passa a ser muito mais importante do que deveria, afetando o comportamento e a saúde, os chamados distúrbios da beleza. A estudante Bruna Mazanek, de 20 anos, enfrentou distúrbios alimentares durante a adolescência. Começou aos meus 14 anos, quando eu me vi bem gordinha nessa idade, é uma idade que a gente já começa a se preocupar um pouco mais com o corpo. E eu me vi que eu não gostava do que eu via no espelho. E eu tomei uma atitude um pouco drástica, porque eu parei de comer. Não transparecia o problema que eu estava passando. E ninguém desconfiava, até eu perder 15 quilos em 1 mês e meio. Eu nunca fui diagnosticada com anorexia, nunca cheguei no médico, porque, como eu disse, eu não transparecia o problema que eu estava passando. Mas acredito que eu tive isso e foi um problema superado. A atriz e maquiadora Mayara Nassar, embora não diagnosticada, sofreu com características de bulimia. Eu era muito complexada com colocar o biquíni e ir na piscina, tipo, mesmo com os meus parentes em volta, eu tinha problema com isso. Aí começou o meu início de bulimia, então todo dia a gente jantava e tudo mais, e eu ia tomar o meu banho, eu ligava o chuveiro e eu vomitava, tipo, eu forçava o vômito, e foi bem complicado, assim. Depois disso, eu comecei a me conscientizar que não adiantava nada, assim, sabe, vomitar todo dia. Muitos adolescentes veem em artistas de televisão e modelos um padrão de corpo e beleza a ser seguido. Quando essas características não são alcançadas, é muito comum a frustração e a motivação para os distúrbios alimentares. Como explica a nutricionista Helena Loureiro. Então, nessa fase de transformação do corpo, as pessoas normalmente vão se espelhar em pessoas que já são famosas, né? Grandes modelos, atrizes, atores, como um padrão de meta a ser atingida no seu desenvolvimento final. O problema é que existem biotipos diferentes. Nem todo mundo nasceu para ser magro, muito pelo contrário, tem pessoas que têm os ossos mais largos e vai ter um padrão mais cheio, não gordo, mas mais cheio porque é a estrutura necessária para sustentar aqueles ossos mais largos. E Lucy, como identificar esses transtornos como a anorexia e a bulimia? Qual que é a importância dos amigos, do jovem, dos pais, das pessoas que o cercam, identificar esses transtornos e o que caracteriza cada um deles? Sinais e sintomas característicos. Vamos falar da dismorfofobia primeiro. É a preocupação com algo que não é reconhecido por ninguém, mas é muito importante e significativo para aquela pessoa que está falando sobre. Tá? Na dismorfofobia, a pessoa passa horas, gasta horas do seu dia observando, cuidando, lidando com aquele pseudo-defeito. Tá? Na anorexia e bulimia, as pessoas, o comportamento muda. Elas ficam mais quietas, mais introvertidas, porque são rituais. Tanto na dismorfofobia como na anorexia, bulimia, a pessoa começa a construir e desenvolver rituais com a intenção de acalmar, aquietar a ansiedade que não é clara, e ansiedade, a gente está falando de ansiedade, não é a ansiedade de chegar logo o dia de encontrar com o gatinho, não. É a ansiedade de medo, tá? Para algum medo inconsciente, subjetivo, que eu desenvolvo rituais, práticas, seja indução de vômito, seja paro de comer, cesso completamente a minha alimentação, para eu me acalmar. Porque a ideia principal, a crença principal, a primeira crença, como é que ela começou a ser formada, eu preciso estar adequada ao meio, pode ser uma delas. E o papo tá bom, ainda tem mais assunto, mas o Sinapse vai para o intervalinho e a gente já volta.
Voltamos com Sinapse. O programa de hoje é sobre a busca pela beleza. Aqui no estúdio comigo, a Lúcia Amoroso, que é psicóloga, e a Ana Ruzic, blogueira e estudante de jornalismo que passou pelos transtornos da beleza. Lúcia, na mídia hoje, ao mesmo tempo em que existem os padrões de beleza reforçados a todo momento, o corpo que a mulher deve ter, o rosto, o cabelo, também existe o contrapadrão, que são os movimentos que dizem que não, que as mulheres têm que ser naturais, que os homens também têm que deixar de lado a vaidade. Como que o jovem lida hoje e precisa lidar com essa ambiguidade, né? Esse dualismo que existe nos meios de comunicação? Complicadinho para um jovem que está em formação, né? Porque ele ainda não está, digamos, pronto para lidar com essas duas vertentes. Para onde eu vou? Qual é o meu grupo? Onde eu me identifico? E se eu faço parte, se eu faço uma autocrítica e acho que não me enquadro nesse grupo midiático de perfeição, de selfie daqui, selfie dali, eu começo a me juntar a um outro grupo, uma outra forma de pensamento que, guardadas as proporções, se não for excessiva, tudo que é excessivo é ruim, né? É a contrapartida realmente, nós somos ambíguos. Então, onde é que eu tenho possibilidade de me encaixar em qual grupo social? Os midiáticos, digamos assim, né? Ou os não midiáticos, onde eu me sinto mais confortável, onde eu me sinto menos angustiada. Qual é o meu lugar nesse grupo social? Entende? Então, daí é a contrapartida do natural, sem nenhuma química, sem nenhuma intervenção médica, plástica na minha aparência. Essa dualidade, assim, eu penso, ele precisa encontrar o grupo dele, a turma dele. Sempre foi assim. E a gente tá falando, né, sobre padrões de beleza. Os padrões de beleza foram mudando ao longo do tempo, principalmente para as mulheres. E é sobre isso que o Entre Aspas de hoje vai falar. Veja só. Todo mundo tem suas preferências e, falando em beleza, elas podem ser muito distintas. O próprio dicionário a traduz como uma experiência subjetiva. A jornalista Sarah Oing fez um teste sobre o ideal de beleza. Ela enviou uma foto dela mesma para mestres do Photoshop de 25 países, com um simples pedido: me deixe bonita. O projeto se chama Before and After, na tradução, antes e depois. Os artistas fizeram mudanças de todos os tipos, desde o exagero na maquiagem até a foto surpreendente que veio do Marrocos. Uma pesquisa no Reino Unido apontou que as mulheres passam mais de 474 dias da sua vida se maquiando. E uma outra pesquisa diz que elas prefeririam cancelar o primeiro encontro se fossem para irem sem maquiagem. Com o projeto, Esther concluiu que o Photoshop nos permite alcançar padrões de beleza inatingíveis. Mas quando comparamos essas normas em uma escala global, alcançar o ideal continua a ser ainda mais evasivo. Pois é, alcançar um ideal de beleza hoje em dia é muito difícil. E, Lúcia, eu tenho visto, né, convivo com jovens, sou jovem, que hoje o jovem de 20, 22, 23 já se preocupa com o futuro, né? Com como ele vai ser com 40, 50, 60. Até que ponto essa preocupação com o futuro é saudável? É o excesso. São preocupações antecipatórias que muitas vezes o jovem não vive o presente, ele fica preocupado lá na frente e esquece de administrar aqui a própria vida, a própria saúde e a própria ideia de beleza. Então ele está sempre correndo atrás de um objetivo que muitas vezes é inalcançável. A beleza, o que é beleza, como foi dito aí um pouquinho antes, é extremamente subjetiva. Mas hoje a gente tem um padrão que quando eu tiver 30 anos, eu farei isso, farei aquilo, vou mudar aqui, mudar ali. Como a Ana mesma falou, eu quero fazer lipo, não posso fazer agora, mas eu ainda tenho vontade de fazer algumas coisas. Quando eu chegar aos 30, eu quero estar... A gente projeta uma imagem que normalmente ela é impossível, né, de alcançar. Normalmente, porque desde que a gente fantasia isso, e aí gera frustração, aí gera angústia, e esse medo de você crescer, de enfrentar o ambiente, enfrentar esse mundo tão pseudo-perfeito. E, Lúcia, para a gente encerrar essa conversa de hoje, se os pais, os amigos, as pessoas ao redor do jovem percebem que ele tem esse comportamento que indica um transtorno da beleza, o que deve ser feito? A pessoa que tem o transtorno não vai se enxergar assim. Conversar com ele muitas vezes é inútil, pais, amigos. Normalmente essa pessoa, ela precisa desenvolver uma comorbidade. Precisa chegar a uma depressão para buscar ajuda.
porque ela se vê bem, isso não me atrapalha, essa distorção da realidade. Então a gente precisa, muitas vezes, você não encontra em consultório psiquiátrico nem psicológico uma pessoa que eu tenho dismorfofobia. Que sabe que tem. Não. E é difícil você convencer a pessoa com argumentos lógicos que ela está bem, que ela está ótima, não precisa de nada. É você querer mudar. Não existe pai, não existe mãe, não existe namorado, não existe remédio que faça você... Agora, quando a Ana fez depressão, quando ela fez anorexia, quando o prejuízo foi maior, aí é que ela vai buscar ajuda. Correto, Ana? Sim. Então é aí que deve ser começado o tratamento. Muitas vezes a pessoa chega, ela não relata que tem problemas com aparência física. Não, ela traz outro problema. Outro tipo de angústia, outro tipo... Porque todos esses problemas afetam a sua vida pessoal. Então, às vezes, a pessoa vai atrás de ajuda porque algum ramo da vida dela está perdendo com problema. Em algum lugar. Exatamente. Prejuízo social, acadêmico, profissional, pessoal. Então, aí é que vai buscar. Então, os sinais são de transtornos corporais, de modo geral, é a preocupação excessiva com alguma parte do corpo. Ponto. A anorexia, bulimia, a pessoa se isola, a pessoa muda o comportamento, fica mais triste, diminui o relacionamento familiar, e os familiares e amigos devem ficar, além de perda de peso acentuado. Né? Basicamente, a vigorexia é excesso de exercício, a pessoa chega a perder o emprego porque só fica na academia, além de prejudicar a saúde, tomando um monte de coisa aí que nem sabe para quê e por quê, mas toma. Então, esse conjunto, esse aspecto, comportamento em busca da beleza, ele é o início de vários outros transtornos. Quando a gente fala em transtorno, a gente está falando de prejuízo, de vários outros prejuízos, até chegar em obsessões, compulsões, para aliviar a angústia. E Ana, se você pudesse deixar, né, eu gostaria que você deixasse mesmo um recado para as pessoas que nos assistem como blogueira, como uma jovem, bonita, linda, que já passou, né, por um transtorno desse e que, como você falou, é normal, enfrenta, né, todos os dias impedimentos para lidar com isso. Deixa um recado, então, para as pessoas que nos assistem, para os jovens que não se aceitam, pelo menos não conseguem se aceitar. Sempre quando vem a mim perguntando, Ana, o que eu faço? Eu estou sofrendo com isso. Eu sempre falo que a pessoa tem dois caminhos. Ou ela se aceita do jeito que ela é, ou ela vai procurar mudar de uma maneira saudável. Então, se você não gosta de você, se você não gosta do seu corpo, então vai lá, procura uma academia, uma nutricionista, faz isso de uma maneira saudável. Um profissional, né? Alguém que possa te dizer orientar. o caminho, te orientar. Não, eu cheguei ao cúmulo de ficar 7 dias seguidos sem colocar um alimento na boca. Hoje em dia, eu tenho uma gastrite que eu sofro consequências disso eu vou sofrer consequências sobre isso durante muito tempo. Então, é você querer mudar. Então, durante os meses, até eu conseguir começar a fazer um tratamento, eu vi amigos que se afastaram de mim porque não conseguiam ficar perto de mim, que morriam de angústia de ver que eu estava praticamente me matando. Os meus pais que cansaram de falar pra mim, de Ana Paula, você tá se matando, Ana Paula, pelo amor de Deus. Então, foi algo que veio de mim, que eu falei, eu preciso mudar. Porque onde eu vou parar com isso? Você precisava sobreviver, né? Eu precisava sobreviver, eu tinha 16 anos quando foi o ápice. Física e fisicamente. Psicamente. Então, é uma luta diária. Você não vai do dia pra noite se acordar, nossa, como eu estou linda, estou eternamente linda. Não, ok, essa sou eu tenho que me aceitar, me amar do jeito que eu sou. Hoje eu vejo as coisas de um ponto de vista muito diferente. Então, eu colocava a beleza antigamente num patamar muito alto. Hoje ele está mais páreo com a personalidade de uma pessoa. Hoje em dia eu prezo em manter a minha personalidade, o meu jeito com as pessoas diferente. Eu tento cativar as pessoas hoje em dia pelo jeito que eu trato elas, pelo jeito que eu sou. Não pela aparência. Não pela aparência. Pela aparência social. Porque a minha necessidade é de ser aceita. Então, se eu consigo ser aceita pela minha personalidade, eu já me sinto completa. Então, a minha dica para as pessoas que não se sentem aceitas é buscar ver o que você gosta, o que você tem de melhor e expor isso. Você não precisa ser o que você não é. Porque muitas vezes vão atrás de coisas que não fazem parte da personalidade da pessoa, não fazem parte do que são. E eu, por exemplo, eu sofri muito com isso porque o meu sonho era ter cabelo curto. No caso, ele não tá tão curto, mas eu tinha cabelo do tamanho do seu. E eu não cortava porque eu jurava que os meninos não iam mais me achar atraente. Então, eu amava franjinha. Eu nunca cortei franjinha porque eu tinha medo que as pessoas falassem, nossa, ela não é mais bonita. Então,
aos poucos você vai dando esses passos, sabe? Eu vou cortar meu cabelo. Se atrevendo a Você vai se enfrentar, né, atrevendo Ana? a enfrentar as coisas. E quando você vê, você começa a se amar. Mas você começa a se amar pelo jeito que você olha as coisas. Você começa a se amar pelo você, não pela sua aparência. Quando às vezes você pensa, tipo, tô assim hoje, mas eu tô me sentindo bem. Eu tô vendo que a minha saúde mental tá boa. Eu tô sendo o que eu quero ser. A minha vida tá andando. Então por que eu vou ficar triste porque o meu corpo e a minha aparência não estão bem? E é essa pergunta que fica no Sinapse de hoje. Quero muito agradecer a presença da psicóloga Lúcia Amoroso, muito obrigada. Eu é que agradeço. Também a Ana, blogueira, que compartilhou conosco suas experiências. Muito obrigada, Ana. Obrigada eu. E olha só, eu gosto sempre de pensar que a vida é muito curta para que a gente viva cheio de preocupações e que tem tanta gente com problemas tão maiores que os nossos, né? Então, vamos nos aceitar e viver a vida com um pouco menos de preocupações, né? Porque a vida é tão breve, a gente não sabe aí o que vai acontecer. Vamos nos preocupar menos. O Sinapse de hoje fica por aí. Eu te encontro no próximo programa. Até lá. Fui!